Olá, com alegria nós estamos aqui para compartilhar uma palavra ao seu coração, compartilhar algo da parte de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Gerson, pastor da Igreja Hebron aqui em Dourados. É com muita alegria que nós recebemos essa oportunidade, esse espaço para estar chegando à sua casa, podendo tocar o seu coração, através da palavra do Senhor Jesus, que é a palavra de vida, é a palavra que transforma, é a palavra que alegra os corações, é a palavra que enriquece a alma. Então, eu quero aqui deixar para você o nosso endereço, Igreja Hebron. A Igreja Hebron é uma família com propósito. Nós estamos ali no bairro Cidade Jardim. É um lugar onde Deus tem nos levado para edificar vidas, realmente ver vidas sendo edificadas, e dessa maneira nos tornamos uma família que ama uns aos outros, cuida uns dos outros. Hebron fica ali no Cidade Jardim, na rua Cláudio Fioramonte, esquina com a Avenida Pavel. É um bairro novo da cidade, mas é um bairro que realmente tem crescido, tem expandido a cidade. Um bairro muito agradável para se viver, para se morar. Você que de repente está procurando um lugar para estabelecer sua casa, esse é um lugar bacana, Cidade Jardim, aqui em Dourados. E também eu venho aqui hoje com um propósito, falar para você da nossa próxima ação aqui em Dourados como Conselho de Pastores. Estou aqui na qualidade de presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Dourados. Conselho este que tem como propósito cuidar dos que cuidam, né? Nosso propósito é estar junto com os pastores em unidade, em comunhão, para nos renovar, para nos fortalecer, para que juntos nós possamos estabelecer o reino de Deus na cidade de Dourados. Conselho de Pastores reúne-se uma vez ao mês, sempre no primeiro sábado de cada mês, às 8 horas da manhã, cada reunião em um local diferente, em uma igreja diferente. Nesse próximo mês, o mês de outubro, dia 2 de outubro, nós teremos a nossa reunião na igreja Paz Church, né? Fica ali na Água Boa, a igreja do nosso amigo pastor Celso Penzo. E você, pastor, que está nos ouvindo, nos assistindo, você é nosso convidado para estar conosco. Nessa feita, o pastor Davi Feijoli, pastor do Rio de Janeiro, vai estar ministrando a palavra. Com certeza vai trazer uma palavra renovadora, restauradora, uma palavra de cura para o nosso coração. Nós, pastores, pastoras, né? Não só para os homens, né? Mas para as pastoras também. Esse ambiente é um ambiente onde o casal pode estar presente, e os pastor, pastora, né, para receber de Deus, ser fortalecido, né, sempre primeiro sábado de cada mês. E nós teremos, no mês de outubro, a Marcha para Jesus. Ainda que esse ano, de uma forma um pouco diferente, uma marcha um pouco diferenciada devido à pandemia, mas nós vamos fazer. Ano passado não foi possível ser feito, mas esse ano estaremos realizando a Marcha para Jesus, e ela vai ser de forma de carreata. Vai sair do Parque Antenor Martins, né, a partir das 17 horas. Em destino, vamos cruzar a cidade, passando pela Avenida Marcelino Pires, e vamos até o Parque de Exposições, onde lá nós faremos um grande culto de celebração a Deus, culto profético, com o tema Ele Cura. Esse é o tema da nossa marcha para esse ano. Ele cura, Ele Jesus, Jesus cura. Então nós queremos trazer cura para a nossa cidade. Jesus é aquele que Ele é a cura. E nós teremos presente conosco, participando conosco dessa marcha, pastor David Kila vai estar conosco ministrando o louvor. Vai ser um tempo muito precioso. Dia 23 de outubro, um sábado, vai ser um tempo precioso, e nós estamos crendo que nesse tempo nós vamos ter sim
um grande avivamento, vamos liberar, vai ser um liberar de Deus de um grande avivamento na nossa cidade. Então, eu quero convidar aqui todas as igrejas de Dourados, da região, Carapó, Fátima do Sul, Juti, Ponta Porã, Deodápolis, Indápolis, Rio Brilhante, Maracaju, todas as cidades próximas, vem para cá, vai ser um tempo precioso, onde Deus vai manifestar realmente algo poderoso sobre a vida da igreja nesse dia, né? Então, você que é conhecedor da palavra, você que serve a Jesus Cristo, você é o nosso convidado para nós estarmos juntos nessa carreata. Esse ano, apesar de ser uma marcha para Jesus, essa é a carreata para Jesus, né? Nós vamos aí nos carros e chegando lá no Parque de Exposição, nós teremos então um grande culto de celebração ao Senhor Jesus, louvando a Ele, engrandecendo a Ele por tudo quanto Ele tem feito e tudo quanto Ele vai fazer, né, no nosso meio. E também eu quero te convidar, dentro desse contexto da marcha, a você ser um agente do reino de Deus, levando para a marcha 1 quilo de alimento não perecível, para que nós possamos socorrer famílias, socorrer instituições que, devido ao contexto da pandemia, se encontram aí passando por necessidades básicas, e uma das necessidades talvez a principal necessidade, que é a necessidade de alimento. Então, quero desafiar você a vir e trazer 1 quilo de alimento não perecível, para que nós possamos abençoar as famílias, abençoar instituições da nossa cidade. Então, quero aqui deixar esse convite para você, para o seu coração, para a sua família. Vem com a família, vamos fazer uma festa linda nesse dia 23 de outubro, uma festa ao Senhor Jesus. Ok? Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Esse texto que fala dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu quero compartilhar com você de algo que Deus tem ministrado esses dias ao meu coração. Tenho compartilhado essa palavra. Talvez não seja nada novo para você, porque talvez você é um conhecedor da palavra, mas eu deixo bem claro para você como conhecedor, que a palavra se renova a cada manhã no seu coração e na sua vida. E o Senhor quer renovar algo no seu coração nesse dia. E eu quero dizer para você que nós não devemos nunca desistir daquilo que Deus não desiste. Então, Lucas capítulo 24, versículo 13, diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas destes últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando,
o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Bem, queridos, nós temos um texto aqui que nós podemos ver que precisamos aqui compreender o contexto dessa narrativa, ou dessa história, né? Esses dois discípulos, eles desciam para Emaús. Emaús é distante de Jerusalém, 70 estádios, significa aproximadamente, em termos aí, de 12 quilômetros. A questão é, eles desciam desanimados, desapontados, tristes, com medo, fugindo, desistindo. Mas, mesmo nesse momento, ou nessas condições, o Senhor está presente. Ainda que eles não o reconhecem, ainda que eles não o percebem, não sabem que é Jesus, eles não o reconhecem, eles não conseguem reconhecer por causa da circunstância, por causa de todo o momento que eles estão passando, que eles estão vivendo. E eu trago isso para os nossos dias. Muitas vezes nós também pensamos em desistir, caminhamos para o caminho da desistência, vamos para o caminho, por caminhos por conta de desapontamentos, por conta de tristezas que por alguma circunstância nos levou à tristeza, talvez até mesmo como eles, com medo, porque eles estavam com medo do que poderia acontecer com eles, sendo que aquilo que aconteceu com Jesus, eles temiam acontecesse com ele. Tanto que os outros discípulos estavam escondidos no lugar fechado, não é? E essa cidade, esse lugar chamado Emaús, de Jerusalém, estava a uma distância de 12 quilômetros. Esse lugar era o mesmo lugar onde anteriormente eles deixaram este lugar para vir seguir a Jesus e para viver a vida que Jesus havia proposto para eles. Eles estavam descendo de Jerusalém para Emaús. E eu tenho um entendimento aqui com relação a isso. Jerusalém eu tenho como lugar, o lugar da adoração, é o lugar da comunhão. Jerusalém é o lugar de relacionamento. Jerusalém, por que não dizer, o lugar da bênção. Mas mesmo eles estando no lugar da adoração, mesmo no lugar onde os judeus naquele tempo e muitos ainda hoje, onde eles estão, as suas orações eram feitas voltados para Jerusalém, porque Jerusalém era e é o símbolo para os judeus de um lugar onde Deus se manifesta
né? Então, eles estão saindo do lugar da bênção, eles estão saindo do lugar da adoração, eles estão saindo do lugar do relacionamento, eles estão desistindo do lugar da comunhão e indo para Emaús. Emaús, para chegar lá, era uma estrada perigosa, era uma estrada cheia de elevações, uma estrada pedregosa, uma estrada de um caminho cheio de areia. Então era um caminho cheio de dificuldades, né? Isso nada mais representa o retorno a uma vida passada, é voltar para uma vida que vivia antes de conhecer, antes de experimentar a vida de Jesus, ou a vida com Jesus. Ou seja, eu digo que é voltar a uma vida fora da vontade de Deus. Não sei qual é a tua condição nesse momento, não sei qual é a sua condição nesse dia, mas para esses homens, o texto fala, no primeiro versículo que nós lemos, versículo 13, que naquele mesmo dia, que dia era esse? Esse nada mais, nada menos era que o terceiro dia, que é o dia da ressurreição. Era o dia mais importante da humanidade. O dia da ressurreição, o dia em que a morte foi vencida, o dia do triunfo sobre as trevas, era dia de festa, dia de festejar, mas para aqueles dois era totalmente contrário. Porque eles estavam ainda chorando a morte. É um paradoxo de emoções. Eles estavam com medo, eles estavam fugindo, talvez angustiados. Eu paro para te dizer o seguinte, eu não sei o dia que você está vivendo. Talvez você esteja como esses dois discípulos. Talvez hoje seja um dia de manifestação de milagre de Deus na tua vida. Talvez seja um dia que Deus quer realizar uma ressurreição. E talvez você esteja comemorando ainda, ou não comemorando, mas você ainda está no luto, você ainda está chorando a morte, e morte de um sonho, talvez por conta de uma frustração, de uma decepção, de um dissabor, uma circunstância totalmente adversa, ao contrário daquilo que você esperava, imaginava que pudesse estar acontecendo hoje, está totalmente contrário. Caminho de Emaús fala de um retorno à vida antiga. Talvez por decepção você esteja desejando voltar à velha vida ou atitudes antigas. Porque Emaús fala de um caminho do desânimo por causa das circunstâncias difíceis. Talvez hoje seja um dia de muita dificuldade, seja um dia difícil para você e talvez você então esteja desanimado. Emaús fala de um caminho onde não conseguimos enxergar ou perceber o agir de Deus. E nesse momento, enquanto eles desciam, Jesus instiga os discípulos para falar das suas limitações e das suas decepções. Por isso, é uma das coisas que nos impedem de vermos Jesus. As limitações, as decepções, as frustrações nos impedem muitas vezes de perceber o agir de Jesus, o agir de Deus, de perceber Jesus ao nosso lado, Jesus nos pegando no colo, porque existe circunstância na nossa vida onde nós nos sentimos só, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos impotentes, nos sentimos fracos, nos sentimos com medo, nos sentimos desanimados, frustrados. Mas eu quero te dizer uma coisa, justamente nesse momento é que Ele está conosco, é que Ele está nos segurando pela mão direita, é que Ele nos pega no colo para que nós possamos passar este momento. Senhor, viver o momento e passar por ele, e não sucumbir a ele, e não sermos destruídos nesse momento. Então, para isso, é preciso algo muito importante aqui nesse contexto. É preciso abrir o coração. É preciso compartilhar o coração. É preciso falar para um amigo. É preciso falar para um líder do nosso coração. É preciso falar para Jesus o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. E Jesus, na sua pedagogia, é exatamente isso que Ele faz no texto. Ele instiga os discípulos a falar do que eles estão sentindo, da frustração deles. E Jesus, então, os leva a levantar os olhos e falar da situação. Mesmo que a princípio de forma indignada.
Mas isso faz com que eles tirem os olhos deles mesmos. Porque eles ficam indignados com o próprio Jesus. Como é que pode ter alguém em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo? O texto fala que eles ficavam entristecidos. Se eles já estavam abatidos, se eles já estavam desanimados, agora ficam mais entristecidos ainda. Não é possível que tenha alguém que não sabe do que está acontecendo. E aí então eles vão falar do assunto. O assunto está com eles. Estava presente, mas Jesus quer ouvir o coração. Jesus quer ouvir o seu coração. Jesus quer que você abra o seu coração. E aproveito para abrir um parênteses aqui para dizer que nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, mês que falamos da vida, né? Por quê? Porque muitos têm suicidado, e eu digo que muitos têm suicidado porque não abre o coração, não fala das dores do coração, não compartilha o coração, sabe? Jesus quer ouvir o seu coração. Fala para Ele da sua angústia, fala para Ele da sua decepção, fala para Ele da sua insatisfação, da sua impotência. Jesus, Ele abre o seu, com a sua maestria, Ele vai virar o jogo e com a sua sabedoria, Ele vai manifestar graça sobre a sua vida e vai te mostrar e vai te fazer perceber a presença dEle, a vida dEle, a graça dEle, o amor dEle, que estão com você e talvez você não esteja percebendo. Porque quando nós estamos assim, muitas vezes nos sentindo perdidos, nos sentindo frustrados, nós precisamos de alguém que nos ouça. Muitas vezes, só falar com Jesus, para muitos não é o suficiente. Nós precisamos de alguém, carne e osso. Precisamos de um líder. Nós precisamos de um amigo. Com o mesmo coração, como o coração de Jesus. Para nos ouvir. Fale do seu coração. Sabe, no versículo 21, nós vemos a expressão daí de uma expectativa frustrada. Eles falam, já é hoje o terceiro dia, né? Nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Tais coisas sucederam. Que coisas? A morte de Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse o libertador, que libertasse eles do governo, do jugo de Roma. E eles então com Jesus iriam governar. Eles com Jesus então teriam uma nova vida, uma nova dimensão de vida. Eles seriam livres da escravidão de Roma. Mas não era essa a proposta de Jesus. Eles estavam com a expectativa errada. Quantas vezes nós temos expectativas erradas? Quantas vezes nós oramos por coisas, nós jejuamos por coisas, nós intensamente oramos, jejuamos, pedimos e temos a nossa fé crescida nisso e de repente aquilo não acontece como nós esperávamos, como nós tínhamos a expectativa, e isso nos frustra, nós sentimos frustrados por isso. Sabe, deixa eu te dizer, mesmo quando nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos e não acontece como nós esperávamos que acontecesse, eu posso ainda te dizer e te afirmar, mesmo assim foi bênção e sempre é bênção, porque Jesus, Ele nos ensina que independente da circunstância, independente de qualquer coisa, a nossa maior alegria de estar com Ele. E talvez a expectativa de algo que nos levou a jejuar, que nos levou a orar, o que na verdade Jesus queria é que nós estivéssemos perto dEle. E muitas vezes quando está tudo bem, quando as coisas estão maré calma, maré mansa, tudo tranquilo, nós normalmente não dedicamos muito à oração, não dedicamos muito ao jejum, não dedicamos intensamente a nossa vida a Ele. E na verdade tudo que Ele quer é que nós intensifiquemos a nossa vida a Ele, independente da circunstância, mesmo no tempo de bonança, mesmo no tempo de maré calma, mesmo nesse tempo ou tempo de dificuldade. Tudo que Ele quer é que nós estejamos em um profundo relacionamento e intimidade com Ele. Entenda uma coisa, querido. Eles estavam frustrados e descrentes, porque eles falam, as mulheres foram lá testemunhar, e testemunho que
tiveram um contato com anjos, e os próprios discípulos foram lá, mas não viram o corpo. Então veja que eles estão totalmente descrentes. Mas é interessante que Jesus, ele, depois de ouvir o coração descrente, de ouvir o coração entristecido, ouvir um coração abatido, agora é a vez dele. Porque alguém precisa trazer de volta a fé, trazer de volta o fogo, trazer de volta a alegria, trazer de volta a esperança, trazer de volta a expectativa correta. Alguém precisa falar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus, no versículo 25, ele vem e fala para os discípulos. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Você conhece a palavra, você já ouviu a palavra. Aqueles discípulos andaram com Jesus, eles ouviram as palavras a respeito de Jesus, tudo o que iria acontecer, mas mesmo tendo ouvido, mesmo tendo as experiências com Jesus, eles estavam incrédulos, desanimados, desesperançados, abatidos. E Jesus então começa a virar o jogo. Jesus então começa a relembrar as palavras, começa a ir para a Escritura, ele começa a falar começando por Moisés, tudo o que os profetas disseram. Porque é preciso reanimar, é preciso reaquecer. Porque provavelmente o desânimo, a decepção, muitas vezes faz com que a palavra seja apagada. Outros têm o desânimo, a decepção, talvez mesmo por não conhecer a palavra. Ou talvez porque é preciso renovar as promessas de Deus. É preciso renová-las no nosso coração. Mas é preciso lembrar, Jesus está sempre presente e sempre criando circunstâncias e situação para renovar as promessas do nosso coração. Porque a promessa demorada, ela enfraquece o coração. E é preciso perceber o agir de Deus, perceber o agir do Senhor Jesus. Os discípulos, mesmo sem saber que era Ele, depois de Jesus expor a palavra, eles chegam a um determinado momento, um determinado lugar que eles vão entrar na aldeia e Jesus então faz de conta que vai em outro caminho, em outra direção. Mas esses discípulos, eles viram algo, eles perceberam algo alcançou o coração deles, que eles insistem com Jesus, constrangem Jesus para ficar com eles, dizendo que já era tarde. É bom lembrar que aquela estrada, caminho para Emaús, era uma estrada perigosa. Além de toda a dificuldade da estrada, ela era uma estrada perigosa. É uma estrada que havia ladrões, havia salteadores. Então era necessário sim que eles estivessem protegidos, porque principalmente a noite, era perigosa. E eles então constrangem Jesus para ficar com eles. É interessante que quando ele entra naquela casa, naquele lugar, algo acontece, porque Jesus, quando ele entra numa casa, ele mexe com as estruturas. Jesus entra para mexer com a estrutura. Jesus não entra numa casa para deixar a casa do mesmo jeito. O dia que você convidou Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, Ele mudou tudo, Ele transformou, Ele sarou as feridas, Ele trouxe ensino, Ele trouxe santidade, Ele trouxe vida. Então, quando Jesus entra numa casa, é isso que acontece. Tá? Então, convida Jesus, chama Jesus para ficar com você, chama Jesus para habitar no seu coração, na sua casa. Ele quer colocar as coisas no lugar, Ele quer mexer com a estrutura. E Jesus então, ao entrar nessa casa, no versículo 30 diz o seguinte: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu.
que eu aprendo aqui nesse texto? Jesus, ele chega e entra na casa e depois de um tempo, é bem provável, vão fazer a refeição e o lugar da refeição é a mesa. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de relacionamento. Ninguém convida alguém estranho para ir para sua casa, alguém que não confia para sentar à mesa e para comer com ele. Aí eu fico pensando, né? Por que eles chamaram Jesus um estranho? Porque era uma prática do judeu hospedar, recepcionar em casa e pôr a mesa, sentar, comer junto, era uma prática. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de bênção, mesa é lugar de gratidão, mesa é lugar de compartilhar. Então, mesa é lugar da partilha, mesa é lugar do suprimento, mesa é lugar de provisão, mesa é lugar de deleite, mesa é lugar de alegria. Então, entenda uma coisa, compartilhe, partilhe o que você tem, supre alguém, coloque alguém na sua mesa para estar com você, para comer o pão com você, não é? E Jesus, ele naquela mesa, lugar de comunhão, lugar de bênção, de compartilhar, Jesus então pega o pão. E quando Jesus pega o pão, Jesus, ele tem uma atitude que é poderosa, atitude da bênção, de abençoar, na verdade, atitude de gratidão. Gratidão por aquilo que tem. Sabe, muitas vezes nós reclamamos por aquilo que nós não temos, por aquilo que está faltando. Para de olhar para o que está faltando e agradeça por aquilo que você tem. Agradeça por aquilo que Deus te deu. Porque se você for grato por aquilo que você tem, sem mesmo você perceber aquilo que talvez esteja faltando, aquilo que talvez você não tenha, talvez você até deseja ter, Deus vai manifestar o milagre dele e por conta da sua gratidão, por conta da sua atitude de coração grato, vai vir para o seu coração, Deus vai suprir, porque Ele é aquele Deus que supre as nossas necessidades, é aquele que traz o suprimento a cada dia para as nossas necessidades. E quando Ele então parte o pão e abençoa, os olhos deles é aberto. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui eu tenho um entendimento da seguinte maneira: os olhos são abertos com o partir do pão. O pão aqui também fala da palavra. Quando nós abrimos a palavra, partimos, não só para nós lermos, não só para nós meditarmos, nós conseguimos ver, nós conseguimos enxergar ao Cristo, a vida, o verbo vivo, o pão vivo que desceu do céu. Nós começamos a ter a percepção, nós conseguimos reconhecer Jesus na nossa vida, na nossa volta, na vida das pessoas, no ambiente que vivemos, nós conseguimos ver, nós conseguimos, na verdade, perceber. Agora, também quando nós compartilhamos a palavra, quando nós compartilhamos a palavra, é aí que nós também percebemos Deus, nós percebemos Jesus, nós vemos Jesus curando, Jesus restaurando, Jesus libertando, Jesus transformando. E eu creio que nesse momento, essa palavra que está sendo compartilhada, está restaurando, está curando, está trazendo vida, está trazendo cura, está renovando o coração. Porque o versículo seguinte, 32, diz o seguinte: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Sim, quando a palavra ela é compartilhada, quando a palavra é lida, quando eu compartilho, quando eu leio, quando eu medito na palavra, essa palavra vai arder no meu coração, porque a palavra é o próprio Cristo. Quando estou compartilhando a palavra, estou compartilhando Cristo, estou compartilhando vida. E essa palavra vai aquecer o coração. Esse aquecimento do coração, ele vai renovar a paixão, vai renovar o amor, vai renovar a disposição. Por que eu afirmo isso? Eu afirmo isso por causa da continuidade do próprio texto. Diz no versículo 33, e na mesma hora
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Que hora é essa? Já era noite. A distância de Emaús para Jerusalém são 12 quilômetros. Eles viajaram durante o dia, porque a estrada era perigosa, porque a estrada era pedregosa, porque a estrada era cheia de empecilhos, a estrada era ruim para se trafegar. Agora, na mesma hora, cadê aquelas pessoas desanimadas? Cadê aquelas pessoas abatidas? Cadê aquelas pessoas frustradas? Cadê aquelas pessoas entristecidas, frustradas? Acabou. Por que acabou? Porque a palavra de Deus foi exposta. Jesus expôs a palavra, começando em Moisés, até os profetas, e aquilo ardeu o coração, aquilo queimou no coração, aquilo avivou, renovou, encheu de vida, de ânimo, de coragem, de paixão. Alguém apaixonado não tem limites para ele. Alguém apaixonado, por conta do objeto da sua paixão, ele enfrenta qualquer coisa. Ele sai de Emaús a 12 quilômetros para ir a Jerusalém, porque ele sabe, ele reavivou que o lugar para se estar é chamado Jerusalém. Jerusalém é o lugar do propósito, Jerusalém é o lugar da comunhão, Jerusalém é o lugar da bênção. E agora eles voltam na mesma hora. Eles deixam tudo, eles largam tudo para trás, porque ele sabe, lá é o lugar que eu tenho que estar. Lá é o lugar do propósito. Lá é o lugar que nós precisamos estar. Para realizar a vontade de Deus. Para cumprir o propósito de Deus. E aí então, eles voltam para Jerusalém. Aí então, eles chegam em Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram os discípulos reunidos e mais pessoas com eles. E eles escutam do que está acontecendo. Jesus ressuscitou. E eles também agora testemunham, agora eles testificam daquilo que eles experimentaram, daquilo que eles viveram. Eu quero te terminar dizendo para você, volte para o lugar do propósito. Volte para o lugar da comunhão. Nesse tempo de pandemia, você se afastou. Você se distanciou, você não foi mais, você está distante, você esfriou, você talvez esteja morno, porque, quero te dizer uma curiosidade, Emaús significa rio quente, Emaús significa lugar de águas termais, água termais, rio quente, é bacana, é gostoso. Tem ali a Caldas Novas que eu gosto de ir. Mas ele só aquece a carne. É só a carne. Não tem fogo, não tem aquecimento do coração. O coração é onde procede todas as fontes da vida. É o coração. Aquecer a carne é dar lugar ao pecado. Aquecer a carne é levar morte e destruição. Quem desce para Emaús para aquecer a carne, vai dar em lugar de morte. Mas quem volta para Jerusalém, que é o lugar da comunhão, da bênção e do propósito, vai viver uma vida abundante. Vai viver uma vida que glorifica a Deus. Então hoje eu quero orar com você, para que você tenha o seu coração renovado, para que você tenha o seu coração avivado, aquecido, renove a paixão, o amor, e você volte ao lugar do propósito. Volte a viver aquilo que Deus te chamou para viver, em nome de Jesus. Se você puder, coloque a sua mão no coração. Feche os seus olhos. Renda o seu coração a Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu volto o meu coração para o Senhor. Senhor Jesus, e eu clamo para que o Senhor venha aquecer o meu coração, porque eu decido voltar ao primeiro amor.
eu decido voltar ao lugar da bênção, ao lugar do propósito. Voltar o meu coração para o Senhor. Senhor Jesus, eu te peço perdão por me afastar, por conta da decepção, da frustração. Eu reconheço que o Senhor é Deus na minha vida, que sem o Senhor eu nada posso fazer, nada sou e nada posso fazer. Senhor Jesus, eu reconheço, o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Sem o Senhor eu não sou nada. Senhor Jesus, eu rendo o meu coração e minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu me volto ao Senhor de todo o meu coração. Eu entrego nas suas mãos todo o meu coração e toda a minha vida, por entender que do coração, esse é o lugar que procede as fontes da vida. Eu quero que ele esteja guardado em Ti. Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Amém. Amém. Com os olhos fechados ainda, eu quero orar por você, não precisa repetir. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que de fato o Senhor responda agora a oração dessa pessoa, a oração desse meu irmão, dessa minha irmã, desse pai, dessa mãe, desse filho. Em nome de Jesus, aqueça agora, que ele sinta o toque, o fogo do Senhor, tocando o seu coração, tocando a sua vida, restaurando, curando, renovando, avivando a sua vida, o seu coração. Eu libero cura física, eu libero cura na alma, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, assim eu oro, confiado, agradecido ao Senhor pela sua graça e o seu poder nesse instante, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor continue te sustentando. Procure o seu pastor, procure o seu líder, procure um amigo seu onde você tem liberdade para compartilhar. Diga para ele orar com você e volta a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se você não entendeu ainda o verdadeiro propósito do Senhor, conversa com uma pessoa mais madura espiritualmente, um pastor, um líder, e ele vai te ajudar e você vai poder seguir fazendo a vontade de Deus, ok? Se precisar também, entre em contato conosco, aonde você estiver nos vendo, entre em contato, eu vou deixar aqui o meu telefone, entre em contato conosco, né? E nós temos prazer em te ajudar a continuar fazendo a vontade do Senhor Jesus. Amém? E amém.